Muito bem, pessoal, bom dia, né? Sejam bem-vindos para mais uma aula de curso para construção civil. E a gente começa aí hoje, né, falando sobre um tema muito importante dentro da nossa disciplina, que a gente vai falar um pouquinho sobre plano de contas e centro de custos, tá? E controle de estoque. Então, esse material já está disponível lá no portal SIGA. Vocês podem estarem baixando, tá? Tem um plano de contas e o material em si em PDF aí para vocês baixarem posteriormente. Para quem, é claro, vai acompanhar a aula gravada, né? Além de gravada, a gente tem aí o PDF da aula, tá ok? Bom, então a gente começa falando um pouquinho sobre essa questão, né, da contabilidade dentro da construção civil, é muito importante. Hoje a gente vê que dentro da contabilidade, a gente vê muitos tópicos, a gente vê muitas disciplinas. E algumas a gente tem aí aplicação direta, né, todos os dias, diariamente. Outras, basicamente, nem sempre, tá? Mas quando a gente fala de contabilidade, favorece muito a gestão de todas as empresas. E um modo especial para a gente estar aí não tendo problema posteriormente são chamados centro de custos, né, que vai controlar ali, seja receitas, despesas de cada unidade, dentro de um negócio. Então, vocês vão ver posteriormente aí uma imagem que retrata sobre o centro de custo, né, a gente exemplifica aí o centro de custo na construção civil. A utilização da contabilidade. Por que é importante, tá? Então, em outras razões, a gente fala que a atividade exercida tem aí a sua particularidade com uma exigência legal, tá? O que isso quer dizer? Né? No caso de quem ergue edificações, imobiliária, construtoras, vale duas razões, principalmente, tá? É por isso que um plano de contas para construção civil, que a gente vai ver posteriormente, demanda de uma atenção especial por parte de quem vai estar confeccionando mesmo. E qual que é a pessoa certa para estar confeccionando o plano de contas? Nada mais do que nós contadores, tá? Então é importante que a gente tenha essa noção, né, de fazer um plano de contas, porque hoje a gente tem vários modelos na internet que a gente vai ver posteriormente. Então exige, né, conhecimento técnico e nós contadores a gente tem que ter esse conhecimento, tá? Então dentro da contabilidade na construção civil possui algumas particularidades que vai tornar tão ou mais complexa que a maioria que outros setores de economia, seja comercial, seja industrial, seja rural. Então é necessário a gente ter o quê? O apoio, né? A gente ter aí a ajuda, né, de um contador se a gente não tem conhecimento. No caso, nós contadores, a gente vai ter aí a habilitação, tá, para estar fazendo esses tipos de serviço, mas nas dúvidas, né, em algumas dúvidas que surgirem, é necessário a gente ter aí o apoio de outros que já têm uma experiência enorme. Por que a gente fala isso, né? No meu caso, né, sou engenheiro civil também, ainda sou novo na área, né, me formei em 2016, então faz 4 anos que eu sou engenheiro civil, e ainda a gente tem dúvida em algumas coisas. E isso é comum a gente procurar aqueles profissionais que já têm 10, 15, 20 anos já na área, né, que estão executando obras. Então é importante a gente conhecer o que a empresa precisa, tá? Um sistema de informação contábil a gente sempre fala, né? O que a empresa precisa para operar, né? Para facilitar a execução do seu serviço. É a mesma coisa na construção civil. O que a empresa precisa fazer para que não tenha problemas futuros na execução do seu serviço? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão. Então a gente fala dentro do centro de custos na construção civil. Eu acredito que em algum momento vocês já ouviram falar, centro de custos, tá? Então, para a gente compreender aí de uma forma esse significado, a gente passou essa imagem aqui para vocês, ó. É necessário o quê? A gente traçar uma analogia, como a residência. Então, como a gente sabe, ela possui diferentes cômodos, né? Garagem, sala, quarto, banheiro, entre outras. Então, é uma forma de implementar um controle de despesa, que isso, é claro, vai se tornar mais eficaz e considerar os gastos em cada um separado. Então, não é o todo, tá? É claro que depois a gente vai aplicar o todo, mas é importante o centro de custo a gente dividir. Então, nessa lógica que a gente colocou aí para vocês, cada cômodo é o centro de custo. Por que eu falo isso? Justamente, pessoal, aqui a gente não tem a metragem, não coloquei, só coloquei a figura. Mas a gente pode ver que aqui a gente pode o quê? Determinar qual que é o custo de cada peça, dividir, né? Se torna muito mais fácil a gente saber qual que é o gasto, né? O custo que a gente vai ter em cada peça dessa aqui. Facilita do que você querer fazer tudo de uma vez. E depois você pode juntar cada peça dessa com o orçamento, tanto analítico, sintético, que vai facilitar aí posteriormente a execução do
serviços, seja na compra de material, mão de obra, tá? Despesas diversas. Então, é necessário que a gente faça a divisão. Então, a gente começa aí entendendo sobre o centro de custo. O centro de custo, a gente tem aí a determinação de cada peça e, posteriormente, a gente faz o somatório, ok? Então, trazendo para a realidade aí dentro da contabilidade, cada obra desenvolvida pela empresa vai adquirir também a denominação de análise contábil. Então, a gente pode ver aqui, ó, nesse fluxograma, a gente tem um fluxograma de funções administrativas. O que se tem dentro da administração? A gente sabe que esse primeiro quadro aqui, né, esse retângulo, é a função de tomada de decisão. Mas, para me tomar uma decisão, é necessário eu fazer a subdivisão. Então, a gente tem as funções técnicas, comerciais, financeiras, segurança e as funções contábeis. Por quê? Porque cada um desses tem um responsável do setor que vai facilitar. Todas essas informações é passada para a administração. A partir daí, é claro que a gente tem aí um controle melhor de cada departamento. Por quê? Porque se estiver ruim, a gente pode melhorar, se estiver melhor, a gente pode continuar assim por diante, tá? Então, isso diminui a complexidade aí dentro de um negócio. Por isso que a gente fala, centro de custo é importante e muito na empresa. E hoje a gente vê que as empresas não fazem isso, tá? Então, se a gente for observar, hoje na construção civil, existe muitos problemas sobre essa função de centro de custo. Por quê? Porque uma pessoa só quer tomar conta de tudo. E não é assim que funciona, tá? Então, nós temos aí a questão, um exemplo bem prático que a gente passa, de um reboco de uma casa, tá? O levantamento de uma parede, a questão de um contrapiso, de uma pintura, da parte elétrica. Existe a subdivisão. Então, é necessário ter uma pessoa responsável para cada função dessa. Por quê? Porque facilita, no final, a questão do centro de custo, tá? A diferença básica que a gente fala da residência e a construção civil é que, no segundo caso, cada centro de custos gera também receitas. Afinal, né, sem faturamento, nenhuma empresa vai sobreviver. Então, toda empresa que quer se manter no mercado tem que tomar muito cuidado com essa questão. E, às vezes, a gente não vê isso, né? Hoje, as empresas, elas não se preocupam de ter lá um profissional da área contábil, né? Coloca uma pessoa, treina ela, vai fazer as funções rotativas, né? Mas não chega a lugar nenhum, tá? Como eu falei para vocês, tem uma empresa em Sinop que tinha um aluno que estava estagiando, até o aluno ele se formou, e ele vai assumir a função de contador na empresa. Por quê? Porque a empresa começou a ver com uns bons olhos a questão da função do contador. Então, não é simplesmente a gente ficar fazendo lançamento, né? A gente tem que ir muito mais além. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, né? Da parte de gestão, da parte de lançamentos, da parte funcional, e isso vai fazer o diferencial do profissional. Então, o plano de contas, né? Falando do plano de contas para a construção civil, ele vai exercer em uma empresa um papel semelhante ao fluxo de caixa, tá? De qualquer negócio. Mas o que isso vai trazer de benefício para a empresa? Um controle melhor nas contas, tá? Então, como eu falei para vocês, vocês podem baixar o plano de contas, que está no portal SIGA, e vocês vão ver que é uma ferramenta fundamental. Hoje, eu acredito que vocês já estão aí na reta final, vocês trabalharam muito com o plano de contas, né? No início, a gente tinha muita dúvida, né? E o plano de conta vem auxiliar. Qual que é a conta que eu utilizo? Eu sempre falo para os alunos, o plano de contas não é feito de qualquer maneira, né? Existe aí uma equipe técnica que faz o plano de conta, distribui e a gente utiliza, né? Para a gente padronizar a questão, principalmente qualitativa e quantitativamente, tá? Então, é fundamental esse controle, que vai servir, é claro, de base para depois das demonstrações contábeis, que a gente tem aí balanço, DRE, entre outras. Então, a gente deve utilizar um plano de contas ideal para cada empresa. Por quê? Porque se eu for baixar um plano de contas na internet, ele pode ser que ele não sirva aquelas contas que estão ali para minha empresa. Então, é necessário que um contador, um técnico esteja junto para alocar certinho essas contas, tá? Então, a sua elaboração ela deve ficar a cargo principalmente do contador, tá, pessoal? Então, nós temos aí o técnico ainda em contabilidade, não sei se vocês já sabem, mas antigamente nós não tínhamos, né, a graduação em contabilidade, nós tínhamos o técnico em contabilidade. Até hoje eu encontro profissionais técnicos em contabilidade, tá? Então, pode ser o contador ou técnico, um conhecimento especializado, principalmente para fazer um plano de contas. Por quê? Porque de uma obra, de uma construtora, o construtor ele não tem aí um conhecimento específico, tá? Então, é necessário a gente ter aí um conhecimento e considerar também o formato da empresa,
tá? Então é importante a gente ter esse conhecimento do plano de contas. Segundo Coutinho, esse trabalho é disciplinado por resoluções do CFC, né, do Conselho Federal de Contabilidade. Então, logo, logo, vocês vão estar aí fazendo a provinha de proficiência para tirar o registro, né? Alguns vão tirar, outros não, mas eu sempre falo, é necessário a gente ter conhecimento das resoluções, né? Tem muita gente que não gosta de leis, né, de resoluções, aí parte para a área fiscal, contábil, né? Principalmente para quem trabalha em RH, departamento pessoal, se tem aí muita cobrança de resoluções, porque sempre muda, né? Então é importante, a parte tributária também, é importante a gente ter esse conhecimento também, ok? Bom, embora, pessoal, o instrumento de controle atenda uma obrigação legal, principalmente para prestação de contas da empresa, né, com o fisco, com o governo, é somente dessa forma que o empreendedor, administrador ou gestor deve enxergar, né? Por quê? Porque o tal balanço vai trazer informações fundamentais. E a gente tem que ter uma padronização de contas para fazer aí o centro de custo, tá? Que é claro que vai ali posteriormente qualificar a gestão do negócio, permitindo assim ajuste em cada obra, tá? Então existe diversos modelos de plano de contas, vocês podem baixar aí na internet. Eu trouxe um aí mais atual, tá? Para construção civil, para vocês observarem do que isso se refere, né? Quais tipos de conta são mais utilizadas na construção civil, tá? Então, pessoal, antes de aplicar à risca esse modelo na empresa, é importante a gente entender, né? Não é simplesmente a gente implantar lá e deixar lá, é entender apenas como uma base desse processo. Por quê? Porque é o profissional de contabilidade que vai estar ali trabalhando, né, modificando, porventura, alguma conta que precisa ser alterada, tá? Então, pessoal, elementos comuns, a maioria dos planos de contas compreende os ativos circulantes, como eu falei para vocês, uma empresa comercial. Então, nós vamos ter o ativo circulante, não circulante, aí que classifica, né, realizado a longo prazo, investimento imobilizado intangível, e temos aí o passivo, né, tanto circulante e não circulante. Aí adentrando a questão do patrimônio líquido, aí envolve receitas, despesas e os custos, tá? Então, baixe lá o plano de contas que eu postei para vocês verificarem quais são as contas mais comuns utilizadas na construção civil. Tranquilo? Qualquer dúvida, pode perguntar, tá ok? Pessoal, então dessa forma que a gente está passando para vocês, um pouco mais da teoria, né? Um só modelo pode ser aplicado a cada centro de custo, tá? Mas o mais comum é que isso demande de adaptações. Então, é necessário a gente adaptar, tá? É importante a gente analisar cada situação para fazer ajustes necessários na elaboração desse plano de contas, tá? Então, uma dica importante que a gente sempre fala, quando da elaboração desse instrumento de controle, é usar o meio termo, né? Ou seja, não ser muito analítico e não ser muito sintético, tá? Então, segue aqueles padrões. Então, os principais erros que a gente sempre fala estão sempre nessa definição. Então, é importante a gente ter aí noção também do plano de contas. Por quê, pessoal? Porque às vezes você vai entrar numa empresa e você vai assumir uma responsabilidade num setor, né? O maior medo da gente é assumir responsabilidade. A gente não quer sair daquela zona de conforto. Então, futuramente, vocês vão ter essa responsabilidade, vocês vão poder assumir um departamento. E aí você tem que tomar a decisão. Então, nesse caso, você não pode ser muito analítico e também não muito sintético. E isso a gente aprende aí no cotidiano, tá? Dentro dessa questão aí que a gente fala do plano de contas, primeiro você vai definir quais são os ativos e os passivos, tá? Agora que já está mais claro, né, que a gente passou aí sobre a parte, né, do plano de contas, então a gente tem aí a questão dos ativos, que entra os clientes, que eu falei para vocês, tem os créditos diversos, tem os bens móveis e imóveis, maquinários, veículos, estoque, aplicações financeiras. Então, se a gente for observar aqui, não tem nada de diferente do que a gente basicamente já viu, né? Lá no início, a gente começa na constituição da empresa, vê aí a movimentação da compra, venda de mercadorias. Basicamente, o exemplo dos ativos são o mesmo. Muda algumas coisas, né? Mas nem tanto assim, tá? Passivos. Então, temos aqui fornecedores empreiteiros, fundos de depreciação, débitos diversos, obrigações trabalhistas, que é o mais comum, tributários e financiamentos também, que é utilizado aí nas outras disciplinas, né? Principalmente nas outras atividades. Então, temos aqui, ó, ativos igual a investimento, passivos são as origens. Só recordando aí, tá? Então, os bens e direitos que foram investidos na empresa, né? Seja uma construtora, seja uma imobiliária, e a origem dos recursos. Veio de empréstimos, veio de capital próprio. Então, a gente tem aqui, basicamente, um desenho para vocês compreenderem um pouco melhor, tá? Temos os custos, né?
Mas quais são os meus custos? É aí onde entra a parte que a gente pensa assim, mas custo é só industrial, exatamente. Construção civil é uma indústria, tá? Então a gente classifica como uma indústria, tá, pessoal? Bom, mas quais são meus custos na construção civil? Então nós temos o material de construção, nós temos a mão de obra, temos combustível, água, energia, seguro, publicidade. Lembrando, pessoal, que algumas contas dessas que a gente está passando, elas entram como despesas, mas tudo aquela que está envolvida na elaboração e confecção de um produto, ela entra como custo direto, tá? Nós temos os custos indiretos, temos as despesas diretas, indiretas, que vocês já sabem, né, as definições, mas nesse caso aqui a gente colocou principalmente os custos gerais. Então tem os custos diretos e os custos indiretos. Se a gente for ver aqui, ó, nós temos material de construção, mão de obra, custos diretos, tá? Eu posso colocar como combustível como custos diretos? Posso, né? Eu posso colocar. Mas ele pode também classificar como custos indiretos, tá ok? Então, dependendo, um exemplo, vamos supor que eu tenho lá um motor, tá, pessoal? Um gerador de energia, que ele está gerando energia para uma bitoneira. Então, esse combustível ele vai entrar como custo direto, tá? Por quê? Porque sem aquele combustível, sem a utilização, eu não ligo a bitoneira, não ligando a bitoneira, eu não faço argamassa, não faço concreto. Então, depende da classificação, tá? Água, energia elétrica, do mesmo modo que eu vou gastar. Aí, seguro entra aí como, dependendo do custo indireto, despesas, tá? Então, isso aqui vai de cada caso, é importante a gente só ter noção, né? O que é a diferença de custo direto para indireto? Retiradas pro labores, tributos, juros, então tudo isso aqui tem a sua classificação como indireta, tá? Mas o que é o custo direto, professor? Lembrando, pessoal, recordando aí, ó, é aquele que pode ser identificado e mensurado adequadamente nos produtos, tá? Então, exemplo de materiais diretos, nós temos aí, ó, mão de obra direta, como eu falei para vocês, materiais diretos, né, pela quantidade do material, mão de obra direta, pela quantidade das horas utilizadas, energia elétrica consumida, tá? Então, isso aqui basicamente a gente classifica como custo direto. E o custo indireto? É aquele que não pode ser identificado e mensurado adequadamente no produto, tá? Então, necessita de algum critério. A gente utilizou muito rateio. Para quem passou aí a contabilidade de custo, vocês fizeram muito rateio, tá? Se não me engano, tem uma aluna que está fazendo a disciplina e ela não passou por contabilidade de custo ainda, né? Mas isso aqui você vai ver posteriormente mais detalhado, tá? Então, quando a gente não tem aí noção do valor, tá, que está sendo ali utilizado, a gente trata ele como custo indireto. Para a gente saber um valor ali base, a gente utiliza o critério de rateio. Exemplo, né, materiais indiretos, mão de obra indireta e outros custos indiretos dentro de uma construção civil, tá? Então, pessoal, custo direto, repetindo, são todos os custos aplicados diretamente na construção ou reforma. Então, tudo que você utiliza diretamente na construção ou reforma, ele é classificado como custo direto. Então, normalmente, os custos diretos são gastos com material de construção, que é o mais comum, né? Mão de obra, serviço e aluguel de equipamentos. Então, os custos diretos, dentro aí de uma análise geral, eles representam de 70% a 90% do gasto total da obra, tá? Então, por isso que é interessante, importante a gente ter uma análise primordial em cima desses custos diretos, tá? Trabalhar na questão do preço, por quê? Porque a gente diminui essa parte dos custos, tá? Por isso, a gente deve ter uma boa atenção na hora de orçar, principalmente essas despesas gerais, tá? Ou os custos. Custos indiretos, pessoal. Já os custos indiretos, como eu falei para vocês, são todas aquelas despesas relacionadas à obra, mas a gente não aplica diretamente na execução da obra, né? Seja de uma construção ou reforma. Por exemplo, taxas de ligação da água, de energia, taxas de prefeitura, liberação de alvará, seguros honorários, né? Aí tem a questão do engenheiro, administrador, dependendo, você não tem como, né, alocar diretamente. O que eu utilizo? Utilizo o tal do rateio, tá? Então, a gente tem aqui a relação abaixo, basicamente, do custo indireto, tá, pessoal? Engenheiro, gerente de contrato, dependendo se é uma prestação de serviços não ligada, né, diretamente à construção, tá? Por que eu falo isso, pessoal? Um exemplo, o engenheiro, ele pode ir lá verificar a obra, como que ela está indo. Então, se ele ir ou não for, a execução é feita, tá? Então, ele se torna como um custo indireto.
direto. Mestre de obra, se ele não está executando, ele só está fiscalizando, tá? Ele vai, em vez em quando, fiscalizar, então tem essa questão, tá? Da execução e não execução. Então a gente tem que observar muito. Por quê? Porque às vezes a gente se engana, né? Ah, não, mestre de obra, é custo direto. Não, se ele não estiver executando como pedreiro, o pedreiro já é custo direto, tá, pessoal? Servente, custo direto. Então é necessário a gente analisar essa questão. Aí tem encarregado, tem o técnico, então tudo aquilo que não está aplicado diretamente na construção da reforma. A gente vai utilizar, mas não está ligado à construção direto, tá? Pessoal, então os custos indiretos, para vocês terem ideia, representam de 10 a 30% do valor total, tá? Parece pouco, mas imagina você esquecer de orçar aí 20 mil em uma casa com um valor de 100 mil reais, né? Se a gente for colocar aí basicamente 100 mil, 30%, vai dar 30 mil, né? Imagina a gente ter o valor de 30 mil nos dias de hoje, como está difícil, né? Então, no orçamento aí da obra, a gente pode considerar até gasto com combustível para evitar a obra, tá? Normalmente, quanto mais detalhado o orçamento, melhor é a previsão das estimativas que a gente vai ter aí de custos na obra, tá? Então, a gente tem que orçar tudo. Por isso que eu falo, né? Empresa comercial, sempre a gente orienta o pessoal, né? Comprou lá um lápis, uma caneta, uma borracha na empresa, registra, tá? É necessário a gente ter todo esse acompanhamento, tá ok? Dentro dessas questões que a gente fala, nós temos aí os custos e receitas, né? Então a gente falou um pouquinho de custos, temos de receitas agora, construção com vendas, tá? É uma receita, obras, venda de materiais usados, juros sobre venda, descontos de fornecedores, resultados sobre vendas e aplicações financeiras, a gente classifica como receitas, tá? Então, tudo isso, eu acredito que em algum momento vocês não viram aí dentro da contabilidade, né? Relacionada à construção, tá? Ah, vi juros, beleza. Vi venda de materiais. Pode até ser, mas usados não, né? Raramente aconteceu de acontecer isso. Desconto de fornecedores pode ser, e resultados sobre venda e aplicações financeiras também pode ser que vocês tenham visto, tá? Pessoal, então o centro de custo, resumindo, definindo de uma forma geral, é uma maneira da gente separar uma empresa em vários setores. É isso, tá? O que é o centro de custo? É a gente separar uma empresa de vários setores, que a gente tem um controle melhor, tá? Não cada um deles tem uma parcela de responsabilidade. Você coloca lá uma pessoa para operacional, financeiro, econômico, entre todas, e aí joga para a área de administração. É importante, tá? É importante a gente criar responsabilidade para os demais, né? Eu sempre falo, na construção hoje, né, tem muita gente que às vezes não quer colocar um mestre de obra. É muito importante? Sim. Por quê? Porque o dono da obra ou o administrador da obra, nem sempre ele vai estar lá junto. E quando você não tem uma pessoa lá para estar te auxiliando, a obra para, tá? Isso é muito comum, tá, pessoal? Eu já trabalhei em obra que quando o administrador saía da obra, né, ou aquela pessoa que pegava a obra, que estava administrando na verdade, todo mundo parava, tá? Eu não vou mentir para você, até a gente, né? Às vezes descansava um pouquinho, né? Saía daquela rotina cansativa, né? Fazer concreto e tal. A gente sentava um pouco. Aí quando alguém gritava, o chefe tá chegando, todo mundo levantava e, né? Tem essas coisas, tá, pessoal? Então é necessário. É claro que a gente tem que valorizar o colaborador, tá? Não fazer ele de escravo, porque aí ele faz com raiva, às vezes faz mal feito. Então é necessário a gente valorizar. Então todos os centros de custos vai representar a empresa inteira, tá? Mas cada um possui a sua independência quando comparado um com o outro. Então é importante essa questão também. Se a empresa tem aí vários setores, coloca um responsável para esse setor, tá? Então, dentro dessa questão, pessoal, quando a gente fala, principalmente aí que você valorizar, pagar mais, hoje em Sinop, um exemplo, nós temos construtoras que em cada obra colocam um mestre de obra ou uma pessoa para fiscalizar, tá? Mas não é qualquer pessoa, é ele que tem conhecimento, ele é pedreiro, ele é encanador, eletricista, ele tem conhecimento, então ele ganha um pouco a mais apenas para acompanhar a execução da obra, tá? Então, o centro de custos também ele pode ser entendido como uma unidade dentro de uma empresa, que vai representar, por exemplo, o projeto ou departamento da empresa, tá? Então, o centro de custos, eles podem ser considerados de maneira eficiente, onde vai agrupar receitas e despesas, que vai propiciar posteriormente o melhor conhecimento e análise por parte aí do gestor, tá? Então, por isso que eu falo, é importante a gente ter aí esse conhecimento, né, essa concepção da
importância. Então, o centro de custo também serve para deixar os diversos setores de uma empresa com mais autonomia, tá? Fragmentando-a em diversos pequenos setores. Então, na construção civil tem muito isso, né? De setores. Aí tem o financeiro, tem o administrativo, tem o de compras. Por quê? Porque uma pessoa só não consegue fazer tudo isso corretamente. Existem exceções? Existe. Tem gente que consegue fazer tudo isso. Mas é necessário a gente ter aí um conhecimento, né, de cada setor para tomada de decisão. Mas a gente tem que alocar, né, colocar uma pessoa, um colaborador, para estar respondendo por isso, tá? Então, por isso que a gente fala sobre o centro de custo. Centro de custo na organização das empresas. Então, a gente sabe que há setores que não são capazes de gerar diretamente receitas. Isso é muito comum, tá, pessoal? Existem empresas que têm ali um departamento que ele não consegue gerar diretamente receitas, né? É o caso, por exemplo, do setor de recursos humanos, que ele vai cuidar da outra parte, tá? Ele não vai gerar, tá? Ele vai cuidar, vai trabalhar, vai, né, fazer os lançamentos. Então, ele ajudará apenas de maneira indireta na geração das receitas. Por quê? Questão, né, da parte aí da incidência de custo, que a gente sabe que essa é um departamento que às vezes você não tem uma geração de receitas, mas ele de uma maneira geral, de uma maneira indireta, que a gente fala, ele tem a questão aí de contribuir com o gestor da empresa, com as informações, tá? Então, pessoal, como todos são importantes em seu desempenho, a gente pode dizer que este setor, pelo fato dele não trazer receitas diretas, ele é necessário, tá? Então, às vezes a gente vai pensar assim, vou criar um setor na minha empresa, na minha construtora imobiliária, que não vai trazer receita. Para que eu vou ter? Ele vai auxiliar os outros departamentos para se ter aí a receita, tá? Então, dessa maneira, a gente pode dizer que uma parcela dos recursos que será aplicado pela empresa será de responsabilidade aí do setor de recursos humanos, que é muito importante, tá? O que o setor de recursos humanos cuida? Do pessoal, tá? Então, horas, salários, férias, entre outras. Então, ele vai trazer aí informações dos outros departamentos, tá? Temos a questão dos treinamentos, cursos, palestras, workshops, outros eventos que são incumbências para os gestores desse departamento, tá, pessoal? Então, por isso que a gente fala, às vezes um departamento ele não pode trazer receita no momento, mas ele pode contribuir para aumentar a receita em outro departamento, tá? Então, isso pode ser utilizado, como a gente sempre fala, por outros setores da empresa, não importando o tamanho da empresa. Isso é importante a gente observar. Por quê? Porque às vezes a pessoa abre uma empresa e ele quer cuidar de tudo. A gente não consegue, tá? A gente não consegue, isso já foi aí visto na prática, tá, pessoal? Eu trabalhava numa empresa que nós tínhamos aí um administrador geral e ele queria, no início, ele queria cuidar de tudo, né? Compras, contas a receber, a pagar, não dava, não tinha como. E aí foi contratando pessoal para cada setor cuidando, e aí melhorou a questão do desempenho da empresa, tá? Então é necessário a gente conhecer isso aí também, tá? Como utilizar o centro de custo? Primeiramente, os setores eles precisam ser identificados. É necessário a gente identificar cada setor. E quem que vai cuidar? É a responsabilidade, tá, pessoal? Então, por exemplo, se um mesmo espaço físico ele é dividido pelos setores de recursos humanos e financeiro, então o aluguel também deve ser o quê? Repartido entre estes setores. Então, é importante a gente analisar isso, tá? O centro de custos de recursos humanos vai absorver como gasto metade do valor do aluguel. Então, outra metade vai para o setor financeiro. Então, a gente deve, basicamente, identificar e criar responsabilidade dentro dessa questão, tá? Haverá casos que esse percentual não ficará exatamente 50%, tá? Para cada um, dependendo aí as situações. Então, é necessário identificar os percentuais para o respectivo setor, tá? Nós temos aqui, pessoal, só um exemplo, tá? Só para vocês terem ideia sobre a questão do centro de custo, onde se utiliza mais, né? Qual que é a utilização dos materiais? Qual que é a divisão? Onde que eu tenho mais custo para executar? Aqui, ó, na construção, indústria de materiais, comércio de materiais de construção, serviços, máquinas, equipamentos e outros fornecedores. Então, se a gente somar isso aqui, dá 100%. Então, qual que é a contribuição de cada um? Se a construção me consome 65%, qual que é o rendimento que ela me traz? Então, a partir daí, dentro desse centro de custo, a gente tem aí a divisão e o acompanhamento. Isso é muito importante, tá? Bom, uma equipe, pessoal, com muito mais funcionários,
deve ter uma parcela maior de recursos repassados, tá, para investimento. Por quê? Pois a quantidade de custo com salário será maior. Então, com isso, a gente pode trabalhar o quê? De maneira mais consistente, né, com tal noção de onde os recursos da empresa são aplicados, e dentro do sistema financeiro empresarial, ele se torna mais eficaz, com um controle mais discriminado. Por quê? Porque vai permitir ali o gestor ter um controle sobre a questão da receita também. O que isso que a gente quer dizer? Um exemplo, você tem lá muitos funcionários na obra. Hoje, em Sinop mesmo, tem construtoras que estão trabalhando com produção. Então, quem produz mais, ganha mais. Por quê? Porque tinha obra que um pedreiro de 10, 15, 20 anos de profissão ganhava o mesmo que tinha um ano, né, de profissão. Então, existiu esse controle, né? Quem ganha mais, quem produz mais, né, vai ter uma bonificação, um ganho. Então, é necessário a gente cuidar dessa questão também, tá, pessoal? Então, dentro da contabilidade, quando a gente trabalha com construção civil, se algum dia vocês forem trabalhar com parte de gestão, administração, é necessário vocês cuidar dessa parte também, tá? Observar o funcionário. Se ele trabalha mais, se ele rende serviço, se ele te dá um lucro, né, vamos dizer assim, você tem que bonificar ele, você tem que pagar mais, tá? Porque a partir do momento que ele percebe que o que trabalha menos ganha o mesmo tanto que ele vai produzir menos também, tá? Alguns não fazem isso, mas a maioria fazem. É necessário a gente ter esse cuidado dentro do centro de custo, tá? Então, o centro de custo, ele é importante, tá? Para todos os negócios, seja ele pequeno, médio ou grandes. Mas saber exatamente o que é centro de custo vai trazer benefícios aí diversos, que a gente fala, principalmente para as empresas menores. Por quê? Porque elas serão preparadas para crescer, né? Então, se você começa um negócio ali já organizado, você tem grande chance aí de expandir, tá? Então, com um sistema financeiro inteligente, o construtor vai ter previsões de receitas, quais os recursos disponíveis, quais produtos ou serviços que vão representar a maior parcela de receitas da empresa. Então é importante, né? Às vezes a gente fala assim, não, é bom ter organização só as grandes empresas. Não, a empresa pequena também, tá? Seja uma construtora, uma imobiliária, já iniciando um processo aí organizado, tá, pessoal? Então a contabilidade começa individual, pessoa física, nós mesmos, tá? Então é importante a gente ter aí noção sobre essas questões, tá? Bom, é necessário também, né, a gente lembrar também que uma equipe com muito mais funcionários deve ter o quê? Uma parcela maior de recursos para investimento, tá? Pois a quantidade de custo com salário vai ser maior. O que isso representa, tá, pessoal? Por que a gente fala sobre essa questão de você valorizar o colaborador? Construção civil, a gente conceitua como a parte de produção, tá? Existe pedreiros que eles produzem muito mais do que os outros, pela experiência, né, dos seus 10, 15, 20 anos, ele sabe como que faz de uma maneira mais rápida, tá? Porque tem gente que está iniciando e aquele processo, né, é demorado, às vezes tem medo de executar, então é necessário a gente ter o quê? Uma descrição lá do custo sobre essas pessoas, né, fazer uma planilha. Eu mesmo, conversando com um colega meu, aqui em Sinop, e ele trabalha numa construtora, e a construtora implantou isso, né? Qual que é o seu rendimento e qual que é o seu tempo de trabalho. Porque às vezes o tempo de trabalho também não vai dar um rendimento do trabalhador lá na construção, tá? Ele vai ter 15, 20 anos, mas ele não produz o mesmo que o que está ali trabalhando 1 ano, 2 anos. Então é necessário a gente ter o quê? Noção onde os recursos da empresa vão ser aplicados. E é onde que você deve mais investir, tá, pessoal? Na produção. Porque você produzindo, você pagando um valor considerável aí para o seu colaborador, você vai ter aí uma recompensa de uma execução muito mais rápida, tá? A gente fala muito a questão da empreita, né? O que é uma empreita? A gente já falou na primeira aula. Empreita é quando você passa um serviço para alguém e basicamente alguém vai executar aquele serviço por um valor, independentemente de se vai 2, 3 dias, uma semana. Quando ele terminar o serviço, basicamente ele recebe o valor da execução do serviço. Mas é muito necessário e é essencial cuidar, tá, pessoal, com essa questão da empreita também, porque já aconteceu de muita gente tá aí executando um serviço na empreita e fazer mal feito para fazer bem mais rápido, né? Ah, vou fazer isso aqui de qualquer jeito, vai receber e não tô nem aí. Por quê? Porque a responsabilidade fica pro gestor. É importante a gente observar essa questão também da empreita, tá?
Tranquilo? Beleza? Alguma pergunta? Não? Não. Beleza, então, tá? A gente vai continuando. É claro que essa parte é sempre mais teórica, depois a gente vai ter alguns exercícios de desenvolvimento, tá? Mas a gente precisa falar sobre essa parte aí da gestão também da construção civil, tá? Qual que é os benefícios de se usar o centro de custo? A gente sabe que existe benefícios, né? Então, entendendo esse conceito, como funciona e quais suas aplicações em uma gestão, tem-se os 3 benefícios de sua utilização, tá? Primeiro, melhora o processo produtivo, tá? Então já se foi o tempo que para uma empresa obter sucesso era necessário apenas os produtos com embalagens bonitas e chamativas que a gente fala, né? Antigamente era assim. E hoje a gente tem que observar que não é bem assim. Às vezes um produto com uma imagem não tão bonitinha assim é bem melhor do que aqueles com uma imagem bonita, tá? Então hoje em dia a gente pode dizer que o êxito empresarial também está atrelado ao seu processo produtivo, tá? Dentro do processo produtivo, nós temos aqui um exemplo da cadeia produtiva da construção civil, tá? Então, nós temos aqui os insumos, tá? Como se faz os materiais. Então, basicamente, temos aqui a extração, pedra, areia, argila, cimento, aço. Temos a questão da comercialização dos insumos, produção e construção e o consumidor final. O que isso está relacionado, pessoal, à parte do processo produtivo? É o material que vocês vão utilizar, tá? Então, assim, para você adquirir um produto, né, observa muito essa questão da qualidade, tá? Então, não se utiliza material de segunda ou um material mais barato. Por quê? Porque às vezes a gente vai encontrar hoje, antigamente não tinha isso, mas hoje a gente tem material de primeira linha, segunda linha, terceira linha, né, refúgio, tá? Por quê? Principalmente para os públicos, né, para as pessoas de baixa renda, para as pessoas de média ou grande porte, né, que vai fazer uma casa. Como eu falei para vocês, dependendo do processo produtivo, ele vai aí dentro de uma quantidade de materiais ou, né, qualidade dos materiais. Então, às vezes, a gente tem que ter o quê? Cuidado com essa questão, tá? Então, você vai comprar um produto, eu sei que a gente chora por desconto, pede, cuide sobre essa questão também, tá? De melhorar o processo produtivo, porque você compra um material, faz a sua obra, executa e posteriormente começa a dar problema por causa do material, não foi nem por causa da execução. Já acontece muito isso, tá? Um exemplo que eu falo sobre a questão do cimento, né? Existe o cimento aí muito bom, o mais conhecido, né? Eu vou falar o nome dele aqui, o Itaú Votorantim. Eu só compro dele porque já fiz análise com eles, testes, né, de rompimento de corpo de prova para verificar a resistência, ele foi o melhor. Existem outras marcas? Existe. Vocês podem ver que vai existir cimento mais barato, né, com menor preço, mas ele não é tão bom como a resistência desse cimento que eu falei para vocês. É necessário a questão também da aquisição para melhorar o processo produtivo, tá? Então, a política, né, dentro do processo produtivo, a gente fala, ao aplicar uma política de centro de custo, é possível a gente compreender melhor, né, como todas as atividades são realizadas, mas é necessário a gente também adquirir materiais de qualidade, tá? Isso aí, posteriormente, a gente vai falar um pouquinho. Dentro desse processo produtivo, pessoal, dessa melhoração, né, ou a melhora em si, né, seja a contratação de novos funcionários, a realização de cursos de capacitação também, ou a compra de equipamentos mais modernos, tá? Então, todas as ideias, elas podem ser direcionadas ao crescimento, ou seja, a melhoria do processo produtivo. O que eu falo sobre essa questão de realização de cursos, né? A empresa, a construtora principalmente, pessoal, elas têm gasto muitas vezes com acidente de trabalho, tá? Eu acredito que vocês, contadores, trabalhando no setor, numa imobiliária construtora, sempre vai ter que ter a tal da reciclagem. O que é a reciclagem? Segurança do trabalho, tá? Realização de cursos das NRs, que são as normas regulamentadoras, que a gente vai falar mais adiante. Por quê? Porque o funcionário ele tem que passar por reciclagem, tá? Por realização de cursos, palestras, cuidados que devem ter. Então, para você melhorar o processo produtivo de uma construtora, é necessário ter isso, tá? Cursos, captação, né, compras de equipamentos, a gente vai passar os EPIs, que é utilizado, que também aumenta, dependendo aí o custo da obra se você não utilizar, é muito mais barato você adquirir, né, e passar para o seu funcionário do que você não comprar. Posteriormente, vai te dar problema, tá? Diminui despesas, tá? Então, a gente utilizando aí exatamente o centro de custo vai diminuir despesa. Então, a redução de gastos é algo que todos querem empregar na gestão,
não é assim? Porém, poucos são aqueles que conseguem realizar corretamente. Pessoal, em algum momento a gente vai poder reduzir custo, tá? Em outros momentos a gente não vai poder reduzir custo. Então, é cuidado com essa questão. O barato às vezes pode sair caro, tá? Então, na maioria dos casos, a diminuição de despesas não é uma consequência direta. Por exemplo, da demissão de funcionários. Para que isso aconteça, né, um exemplo que a gente coloca aí, deve analisar toda a situação socioeconômica de um empreendimento, visando o quê? Entender o seu funcionamento e como encontrar medidas que aprimoram. O que a gente quer dizer com isso? Um exemplo, hoje em Sinop, está faltando pedreiro, tá? Está faltando servente, armador, sentador de porcelanato, tá? É necessário a gente verificar essa questão. Compensa eu mandar o funcionário embora ou compensa eu conversar com ele, passar por uma reciclagem para que ele continue trabalhando com a gente? Por quê? Porque antigamente tinha empresas que mandavam embora o funcionário, não queriam nem saber. Mas era um custo muito grande, tá, pessoal? Então, hoje até você mandar o funcionário embora se torna uma despesa, um custo maior para edificação. Você vai ter que pagar os direitos dele, você vai ter que pagar provavelmente algo a mais, tá? Ali dentro do que ele tem que receber. Então é necessário a gente conversar, dialogar, tá? Então, com o centro de custo, a gente pode verificar essa questão dos gargalos operacionais direto de uma construção, como também da parte financeira, e assim a gente solucionar com facilidade, tá? Então, os resultados, a gente pode dizer, positivos podem surgir naturalmente. Então, a gente sabe, né? Se você tem eficiência, maior qualidade, basicamente, dentro da construção civil, a gente vai ter menor custo, tá? É importante a gente verificar isso, tá? Por quê? Porque hoje não compensa, pessoal, às vezes não compensa. Em último caso, você manda o funcionário embora, o colaborador embora, mas não é assim que a gente aprimora as coisas, tá? E às vezes, hoje as empresas estão tendo outra visão, porque chama o funcionário, conversa, né? Se continuou, dá uma advertência, se conversa, dá chance, né? Até o momento que você vê que não dá mais. Aí, exatamente, você pode acatar a questão da demissão. Mas se você conversar, analisar, tá? Isso ocorre muito na construção civil. O exemplo que eu falo muito é em Sinop mesmo. Tem construção civil aqui em Sinop, pessoal, que segunda-feira o funcionário não vai trabalhar. Tá? Por quê? Porque domingo ele enche a cara, né? Deve pinga, segunda-feira ele não está bem. Às vezes ele vai após o meio-dia, ou às vezes vai na terça-feira. Então é necessário conversar, né? Dialogar com o funcionário, conversar. O cara trabalha muito bem, só que tem esse probleminha aí da pinga, né? Da cachaça, né? Toma muito no domingo e aí na segunda não consegue trabalhar. É necessário a gente conversar também sobre essa questão, né? Com a pessoa para a gente diminuir a questão de despesa e custo. Por quê? Porque quando o funcionário não vai, pessoal, é um dia perdido. Então, aumenta um dia para frente, basicamente, existe aí essa questão do pagamento. Às vezes a gente fala assim, mas você vai descontar do salário do cara. Beleza, posso até descontar, mas quando é registrado, né? Quando é registrado. Quando não é registrado, ele perdeu aquele dia, beleza, mas a sua obra ficou parada também. Então, é um dia a mais. Então, você vê toda essa questão aí, a lógica, né, da construção civil. E dentro dessa questão do centro de custo também, pessoal, faz com que as metas sejam alcançadas. Então, as metas, elas servem para nortear a performance de uma empresa de uma forma geral, tá? E elas devem ser definidas de uma maneira correta, respeitando os limites e as potencialidades de uma gestão, tá? Então, metas são mensuráveis, específicas, temporais e alcançáveis como significativas. É importante a gente verificar dessa parte, tá? Centro de custo é isso, você alcança metas, porque já determinou do que vai ser gasto em A, B, C, D e esse acompanhamento. Então, a gente espera que vocês acompanhem, né? Tenham aí já a noção sobre a parte do centro de custos, tá? Então, quando elas não são alcançadas, existem duas possibilidades, tá? Ou os valores estabelecidos não condizem com a realidade da empresa, ou há algo de errado em seu processo produtivo. Por isso que eu falo, tem que cuidar, tá? Além disso, nessas situações, seus colaboradores são desmotivados e todos saem perdendo. É aquilo que eu falei, valorize, né? Por quê? Porque é ele que está gerando receita para sua empresa, tá? Existe caso, pessoal, eu via que antigamente não se tinha muito isso, né? Do departamento lá, o RH, o pessoal chamar, conversar, verificar o que a pessoa está passando, problema familiar, principalmente agora nessa pandemia, né? Quantas pessoas aí em depressão, preocupado, perdeu o parente, e aí
o reflexo é lá no trabalho, tá? Então é necessário a gente começar a ter essa visão também de acompanhamento do funcionário. É claro que a gente não é psicólogo, a gente não vai ser lá um psiquiatra ou alguma coisa, mas é necessário a gente compreender também, tá? Então, dentro do centro de custo, em ambos os casos, com o centro de custo é possível a gente entender suas despesas, principalmente operacionais, e vai criar ali o objetivo adequado às necessidades, tá? Então é necessário a gente utilizar o centro de custo para alcançar principalmente essas metas, que vai facilitar, é claro, as operações diárias, seja do setor aí financeiro, administrativo, entre outros. E, é claro, atender as demandas do mercado. É muito importante isso, tá? Dentro dessa questão, pessoal, da aula de hoje, a gente fala um pouquinho agora do controle de estoque na construção civil, tá? Então, o controle de estoque na construção civil também é muito importante. Não se deve deixar à mercê, né, por outras pessoas. Como assim? Se você não tem controle de estoque, pessoal, pode acontecer muitos problemas, né? Furto, roubo, estragar material, né? Se você deixar lá nas intempéries, materiais que não podem, então é necessário ter o controle. Então é importante, o controle de estoque na construção civil, porque ajuda o planejamento das atividades e impede eventuais atrasos por falta de material, tá? Então, ter um bom controle de estoque vai trazer segurança na operação. Por quê? Porque na execução do serviço, você vai ter ali o produto para executar, tá? E possibilitar a empresa trabalhar dentro do conceito de estoque mínimo, tá? Então, a falta de controle de estoque na construção civil, a gente fala que é muito recorrente e uma das principais causadoras aí de atrasos nas obras. Então, uma boa gestão, acompanhamento, ele é responsável por facilitar o processo de compras, né? Que vai melhorar o fluxo de caixa e garantir que não ocorra aí falta de materiais na obra. Porque ocorre, tá? Construção civil tem muito disso, porque até hoje as empresas dão um prazo aí de 24 até 72 horas para entregar material, tá? Em Sinop tá assim, tá, pessoal? Até 72 horas para entregar materiais, imagina, né? Então a gente tem que ter esse controle. Então, se você não controlar, pode acarretar a queda da produtividade e atraso aí, principalmente no cronograma, tá? É necessário controle a entrada e saída, tá? Tudo que entra e tudo que sai, se tem um controle. Então, toda e qualquer movimentação do estoque deve ser o quê? Registrado, preferencialmente por uma pessoa de confiança, uma pessoa ali que vai estar no setor de compras, tá? É claro que seja considerado aí o ponto focal desta operação, a pessoa realmente entender, tá? Deve-se considerar todas ali as entradas e saídas de materiais, como também equipamentos, tá, pessoal, no estoque da empresa, e como as transferências de materiais e equipamentos para as outras obras, se tiverem. Então, entrada, saída, controle de materiais e também transferências desses materiais, tá? É importante, né, a gente falar aqui na construção civil, pessoal, nessa disciplina, né, que haja um documento a ser usado, tá? Não só você olhar, é necessário você ter um controle ali no papel, tá? Para que seja possível manter aquelas informações apuradas do estoque, guardada, arquivada, tá? Então a gente sabe, né? Nem mesmo aquele é rapidinho, já devolvo, que deve passar despercebido. Existe um controle. Construção civil tem muita perca sobre isso, tá? Então, alguns documentos, exemplo de documentos para registrar essa movimentação. Tem um documento de entrada, ordem de compra, nota fiscal, documento de saída, requisição de materiais para obra ou consumo interno, registro de transferência, tá? Que é o registro de transferência de materiais de uma obra para outra. Então, é necessário a gente ter todo esse controle. Então, para o material sair do estoque, é importante que no documento esteja ali registrado, né? O nome das pessoas responsáveis, que está pegando esse produto, esse equipamento, aquele que está passando o equipamento, ou seja, quem entregou, quem recebeu o material. É necessário que seja informado o quê? A obra que o material está sendo utilizado também, tá? Registrar todas essas movimentações é fazer aí a apropriação, né? E fazer a apropriação do consumo também, tá, pessoal? Então é necessário que a gente tenha um controle do consumo dos insumos dentro dessa parte aí que a gente fala, etapa da obra, programação de compra. Então, controle de estoque, tem entrada e saída, tem consulta de estoque, registro de inventário, cadastro de produtos e cadastro gerais. Então, existem sistemas, tá, que fazem todo esse controle de estoque. E a construtora, principalmente, tem que ter. Obra é assim, tá, pessoal? Eu mesmo, um exemplo que eu passo para vocês é de um conhecido meu, em outra cidade, que ele não tinha o controle de estoque. Ele era o administrador, ele era o responsável, mestre de obra, e teve um rapaz lá que começou a furtar materiais. Por quê? Porque não se tinha controle nem de entrada, tá?
E esse rapaz começou a furtar, por incrível que pareça, pessoal, ele conseguiu construir uma casa, só com o material que ele furtou, tá? Depois descobriram, ele foi preso e tal, teve que pagar também, tá? Mas, por quê? Porque não se tinha um controle de estoque. E às vezes quem é o gestor, às vezes, não tendo esse controle, nem se preocupa, né? Problema vai dar. Posteriormente descobriram, basicamente, que o cara construiu uma casa roubando aí materiais, tá? Construção civil, a gente tem que tomar todo cuidado, porque o preço que tá também, né? Temos dentro do estoque, pessoal, estoque mínimo. O que é o estoque mínimo? Também chamado de estoque de segurança, tá? Então é a quantidade mínima que deve ser mantida ali no estoque, para quê? Para atender um eventual aumento da demanda e cobrir ali possíveis atrasos nas reposições. Contudo, né, a gente fala que as variáveis a serem consideradas no cálculo, que a gente vai passar um cálculo para vocês, tá? Do estoque mínimo são o consumo médio de materiais por período e o tempo de reposição de materiais, tá? Temos essa fórmula, pessoal. O que é o estoque mínimo? Eu acredito que vai ter uma atividade que vocês vão fazer, só para vocês terem noção, tá? A gente não vai ficar adentrando nisso aqui, não. Estoque mínimo, né? Como controle aí da construção civil. Consumo médio de materiais diário vezes o tempo de reposição, tá? Como que fica? Tá aqui, pessoal, ó, um exemplo do cálculo, tá? Então, o estoque mínimo, 4 unidades por dia, vezes 5 dias. Então, o estoque mínimo, basicamente, tem que ser 20 unidades. Chegou 20 unidades, eu já tenho que fazer o pedido, tá? Então, é assim que a gente faz o controle. Aqui já é de um sistema que eu tirei, que é utilizado em construtora, mas basicamente só para vocês entenderem como que se faz essa fórmula aqui, tá? Consumo médio de materiais vezes o tempo de reposição. Qual que é o tempo de reposição que demora? Tá? Como eu falei para vocês, em Sinop até 72 horas deram o prazo para entregar material para nós. Tá? Então a gente faz esse cálculo e basicamente você tem um estoque adequado. Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então prosseguindo aqui, tá? Então conforme o exemplo, pessoal, observar o consumo médio diário de 4 unidades de materiais, tá? Um tempo de reposição de estoque de 5 dias. Então por parte do fornecedor, ele vai aí depois fornecer esses materiais posteriormente, mas dentro da empresa o estoque mínimo fica aí em 20, tá? Com o estoque inicial de 50 unidades no primeiro dia, no 8º dia foi preciso fazer um novo pedido de reposição. Isso aqui está falando sobre o exercício aqui, pessoal, tá? Basicamente aqui, ó, tá? Então vocês podem ver a questão do primeiro dia, ó, entrada de materiais, estoque final. Então se tem aí um controle rigoroso, tá? Ó, sobre o pedido do material. Então, isso aqui é um cálculo bem fácil. O que a gente passa para vocês é só sobre o estoque mínimo, né? Como que eu vou fazer? Por quê? Porque isso aqui, futuramente, lá na obra, vocês podem fazer, tá? Vocês podem entrar como gestor também, tá? Fazendo a contabilidade e trabalhando isso. E muita gente não faz, tá? Por incrível que pareça. Aqui vocês estão vendo isso aqui, da parte de gestão, mas isso aqui quase ninguém faz. Por quê? Porque às vezes não tem o conhecimento técnico, tá? Então, pode-se utilizar o estoque mínimo para controlar esses materiais mais importantes dentro de uma obra. Por quê? Porque demora a entregar. E outra coisa que a gente acha, assim, um pouco ruim é a questão da cobrança, tá? Hoje tem, além de você comprar os materiais, você tem que pagar a entrega, né? Aí aumenta mais o custo. Então, se puder ir lá buscar, fica melhor, tá? Bom, dentro dessa questão, faça-se uma boa descrição dos materiais. É muito importante isso também. Tem gente que não faz, né? Então, a descrição completa de todos os produtos em estoque vai permitir que todas as pessoas envolvidas ali no processo entendam perfeitamente de que mercadoria se trata. Então, é o estoque, né? Descrição do material. Um exemplo aqui, ó. Tijolo de barro, 92 peças. Tijolo baiano, 23 peças. Cerâmica estrutural, 17 peças. E blocos de concreto, 13 peças. E aí tá as medidas, tá? Então é necessário a gente fazer uma boa descrição dos materiais. Aí a gente pergunta, né? Isso aqui dá trabalho para fazer, né? Pessoal, nem tanto. Depois que vocês entram na rotina, trabalhando, fica bem fácil a gente entender, tá? Além disso, é essencial registrar as unidades dos itens. Para quê? Para evitar um controle inadequado, né? Então, nesse sentido, o cimento, o cal, o gesso, por exemplo, são os itens que geralmente são disponibilizados em sacos. Então, o que leva a avaliar se o registro dos itens será por peso ou por quantidade de sacos, nós temos aí o tipo de produto, tá? Qual tipo de produto? Vai ser saco, volume, unidade, tá? Então, no caso dos tubos de PVC e vergalhões, por exemplo, costuma vir em barro, o registro deve ser feito em quantidade ou metros, tá?
Então, já no caso dos pisos e revestimentos, que a gente coloca aí, são armazenados em caixa. A prática é realizar uma contabilização individual. Então, isso aqui é o controle que a gente sempre fala, né? Lembra lá do PEPS, o EPS, que vocês aprenderam? Basicamente, se tem um controle, primeiro que entra, primeiro que sai, é claro que isso aqui não é venda, é construção. Mas é claro que a gente pode adotar aquele método, tá, pessoal? Um material mais antigo, né? O PEPS, que é o mais comum a gente utilizar, porque o primeiro que entra, primeiro que sai. Exemplo, cimento. Cimento você tem aí basicamente um tempo de validade, porque ele vai empedrando, né? Pela umidade do ar e tal, ele vai empedrando. Então, o primeiro que entra, primeiro que sai. Você pode fazer um controle, basicamente, como eu coloquei, tá? Aqui tem a quantidade, tem a data, o valor unitário e o total. E assim por diante, tem a descrição dos materiais, tá? Saiba das quantidades, também é muito importante, pessoal. Depois vocês vão fazer um orçamento, tá? Vocês vão aprender a fazer um pequeno orçamento aí sobre os materiais. Então, para ter um bom controle de estoque na construção civil, é necessário a gente fazer um levantamento periódico do inventário, tá? Ou seja, quantidade, tá? Entretanto, é necessário documentar a contagem e conferência das quantidades de materiais e equipamentos em estoque, seja no almoxarifado da obra ou no ambiente da produção, tá ok? Pessoal, só um minutinho que eu vou pegar uma água ali e já volto, tá ok? Bom, muito bem, já estamos de volta aqui, vamos lá, né? Vamos já finalizando aqui. Então, basicamente, esse é o controle, né, que a gente sempre fala. É importante a gente ver, às vezes a gente fala assim, mas isso aí é muito fácil de fazer, mas nem sempre a gente faz e dá problema posteriormente na construção civil, tá? Então, o uso em conjunto, né, de documento de entrada e saída é capaz de a gente detectar principalmente extravios que ocorrem, né? Perdas. Então, o inventário é usado para contagem completa ali de todos os materiais. Como a gente pode ver aqui, né, numa venda de cimento. Isso aqui, a gente pode ver nessa imagem, como uma revenda de cimento, certo? Pessoal, mas existem obras que vai dessa quantidade de cimento, tá? Então, se utiliza muito cimento para concreto, argamassa, e basicamente a gente tem o quê? Um controle, né? Já tem um controle bem determinado. Então, no controle diário, a gente pode adotar o uso de inventário rotativo ou cíclico, né? Que tem qual objetivo? A contagem de alguns itens diariamente, tá? A intenção é de que a contagem seja ali programada, né? Para que cada item seja contado segundo uma programação que a gente já determina, tá? Então, é necessário, né? O layout, a adequação do material, isso é muito importante também na construção, tá? Também dentro do estoque, pessoal, garantir a segurança do estoque é muito importante, tá? É um fator importante para o controle de estoque, né? É essa parte da segurança, tá? Infelizmente é comum que ocorra extravios de equipamentos, materiais, né? Dos mais simples aos que possuem maior valor de mercado que a gente fala. Seja uma bitoneira, seja uma colher, seja uma régua, tá? É necessário a gente ter aí também a garantia da segurança. Como a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem, né? O cimento e o cal, um exemplo, né? Aqui, basicamente, chegou o cimento. Ele vai ser colocado aqui de baixo, por quê? Porque tem as intempéries, pode pegar chuva, pode pegar sol, e o cimento, ele empedra, tá? Ele estraga. Então, é necessário ter o quê? Uma segurança, tá? Bitoneira. Então, a bitoneira, a gente tem que ter aí um local apropriado também, tá? Que ela já está debaixo aí de um barraquinho, né? Basicamente, ter todo esse controle, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que tem o pallet, né, embaixo, tá? Por quê? Não se coloca cimento? Por causa da umidade, tá, pessoal? Então, pode estragar o produto, tá? Pela umidade, pode impetrar aí o cimento, o cal em si, outros tipos de materiais aí, considerados, vamos dizer assim, não tão duradouros, né? Se você colocar aí nas intempéries. Então, é necessário garantir a segurança, tá?
Então, com isso, pessoal, é muito importante a gente adotar algumas medidas. Para quê? Para restringir qualquer tipo de contato com o estoque, tá? Então, a gente tem que adotar que apenas profissionais de confiança, que têm função além do controle de materiais, devem ter acesso a esse material, tá? O local ali de armazenamento, tá? Além disso, é válida a colocação de câmeras também de segurança para registrar qualquer movimentação suspeita. Por quê? Porque ocorre roubo, como eu falei, tá? E produtos da construção civil está muito caro, pessoal. Então, aumenta aí o custo, aumenta as despesas em geral, tá? Então, é necessário a gente cuidar com essa parte também. E gerenciar a organização, né? E armazenagem. Então, para ter o controle de estoque, é preciso a gente ter uma organização. É difícil gerenciar um estoque onde os materiais ficam espalhados. Então, é necessário, né, quando for realizada uma entrega, a gente garantir ali que os equipamentos sejam organizados, né? Sejam entregues organizados dentro do estoque em seções, como a gente pode ver aí nessa imagem, tá? Além de ajudar aí no controle, esse procedimento vai aumentar a produtividade da operação, como a gente pode ver. Bem organizado e bem mais fácil a gente recolher ele posteriormente para execução, tá? Armazenagem, temos aí gerenciar a organização e armazenagem também, tá, pessoal? Então, a armazenagem também é uma etapa que requer atenção, como vocês podem ver aqui na imagem, tudo organizado, tá? Às vezes você pode olhar assim e falar, não, mas a construção é uma bagunça. Pessoal, as construtoras já estão vendo com bons olhos, tá? Hoje você pode passar em grandes obras ou médias também, dependendo pequenas, tem a organização dos materiais, tá? Então, existem materiais que não podem ser colocados em locais úmidos, como eu falei para vocês. Outros já podem suportar coisas pesadas em cima. Então, essa armazenagem adequada e organizada vai evitar aí gastos maiores, como quebra ou desperdício desses materiais. Importante, investir em tecnologia, tá? Tecnologia, então, para controle é uma das grandes aliadas aí de uma empreiteira. Então, investir em ferramentas específicas voltada para essa questão de eficiência, é bom ter aí um controle e uma segurança nessas informações, tá? Atualmente, o mercado oferece diversos sistemas de opções, né? Alinhados a demandas de diferentes tipos de negócio. Então, o Mais Controle é um software desenvolvido por profissionais com expertise na área da construção civil. Então, quem tiver curiosidade, vocês podem pesquisar na internet, né? O Mais Controle é um software desenvolvido principalmente para a segurança da construção civil, tá? Existe software de gestão voltado para as micros e pequenas empresas, empresas aí de pequeno porte, que vai oferecer soluções completas, eficientes, para controlar essas obras e serviços, que vai organizar também as finanças e além dos insumos, tá? Então, através de um sistema, o usuário ele pode cadastrar insumos, dados de mão de obra, material, e vai trazer todas as informações otimizadas. E otimizando também o tempo, né? Dedicado à elaboração desses orçamentos, da gestão de obra, que vai favorecer aí o controle de materiais e permitir aí, né, uma maior produtividade e um rendimento dos materiais quando puder, tá? Então, todas as etapas que a gente falou aqui de gestão é importante, né? Prezar pela eficiência e segurança dessas informações, porque obra se tem gastos, se tem custo, se tem aí horas, né, de trabalhos que vão ser parados, principalmente na chuva, um exemplo, né, numa construção, no início de uma construção, quando começa a chover, não tem como trabalhar, tá? Então é necessário a gente ter todo esse cuidado. E falando do uso da tecnologia, é um excelente caminho para quem quer melhorar os resultados da empresa. Então, entra aí na questão do cronograma, de materiais, mão de obra, dentro de outros termos, tá, pessoal? Então, dessa forma, ter mais controle sobre as finanças e o desempenho da empresa trará maior rentabilidade, é o que todos precisam, tá? Então, é necessário a gente observar essa questão, tá ok? Bom, basicamente, pessoal, seria a nossa aula de hoje. Vocês podem ver aí que é um tema bem importante, né? Que a gente fala aqui da construção civil. Às vezes, muita gente não dá valor, mas é o diferencial posteriormente, tá? Então, a gente quer agradecer aí vocês que vão assistir posteriormente também a nossa aula. Nós vamos ter uma atividade sobre isso. E na próxima aula, pessoal, nós vamos ter mais alguns detalhes, né? Deixa eu só verificar aqui o nosso tema aí da próxima aula, tá? Então, a gente vai continuar falando sobre a construção civil, mas na próxima aula a gente vai falar em um pouquinho, né, sobre... Deixa eu só passar corretamente aqui para vocês. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a parte, né, do uso da tecnologia, análise de resultados e indicadores financeiros da construção civil, tá? Então, hoje a gente falou um pouquinho do plano de contas, centro de custos e controle de estoque.
Na próxima aula, a gente fala um pouquinho sobre o uso da tecnologia. Então, existem equipamentos que é necessário para a gente diminuir aí o custo, né, da execução, e análise dos resultados, como também os indicadores financeiros, tá ok? Bom, então quero agradecer vocês pela presença, tá, pela participação, e amanhã, lembrando, amanhã tem atividade, tá? Então, a atividade vai ser relacionada à nossa aula de hoje, tá? Então, não deixe de fazer as atividades, tá? Lembrando que ela vale ali de 0,7, 0,8, tá? Por quê? Porque depois a gente vai fazer o somatório de todas e vai gerar uma média para vocês, tá ok? Alguma pergunta, dúvida? Tranquilo? Não, tudo tranquilo. Beleza, então. Quero agradecer aí, né, pela presença, desejar um bom final de semana, se cuidem, e amanhã a atividade vai estar lá no Portal Cigar para serem realizadas, tá? Até entregue até às 23 horas. E aí, posteriormente, vou estar corrigindo aí a atividade que vocês fizeram. Tá, bom final de semana. Beleza, então. Grande abraço e até mais. Com Deus, tchau. Tchau, tchau.